Um beijo, não me liga. E agora a gente tá muito quente, muito quente, muito quente. Muito quente real. Eu cheia de mala. Cachorro de 8 quilos nas costas. Mentira, ele tem 6 quilos, gente. Ah, mas tá pesado. Enfim. Bora, né, pra casa, que é babado. Ai, fortíssimo, gente. O trem vai estar lotado. Ainda bem que eu comprei comida, porque é babado. Beijo até em Cannes. É isso, gente. 5 horas de viagem, cansada. Amanhã eu volto aqui e falo com vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Me conte tudo. Como está sendo o dia de vocês? Gente, então, esse vídeo está saindo um pouquinho mais tarde hoje. Mas, gente, ele tá saindo. E eu vim aqui hoje para contar para vocês a minha história de Belo Horizonte, gente. Vai ser uma longa história, espero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. Pra você que chegou aí, tá caindo no meu canal de paraquedas, gente, me segue, curte, comenta, compartilha, tá, gente? Pro meu canal continuar crescendo e pra mim continuar gravando vídeo pra vocês. Isso é muito importante pra mim e pro canal. Gente, então vamos lá, vamos contar a história? Não se dorme na Europa. Oi, gente, aqui é a Patrícia, tudo bem com vocês? Gente, então, pra quem não sabe, pra quem tem dúvidas, eu sou de Minas Gerais, não sou de Belo Horizonte, eu vim de uma cidade muito pequena, deve ter uns 36 mil habitantes, hoje eu não sei mais, mas na época era mais ou menos isso, 70 mil? Ai, gente, eu não sei, sinceramente, eu vou dar um Google, vou deixar aí pra vocês quanto mil habitantes tem na minha cidade. Então, na época eu acho que tinha menos, tá? Mas eu era de uma cidade muito pequena e eu nunca tinha ouvido falar do Job. Gente, até pra mim virar trans na minha cidade foi bem difícil, porque não tinha outra referência, não tinha nenhuma outra menina trans ali. Então, eu tive que fazer tudo meio sozinha, sabe? Hoje em dia temos a internet, né, gente? Mas eu tenho 36 anos e naquela época, gente, de verdade, naquela época não tinha internet e eu não sabia como que eu ia tomar hormônio e tal. Mas isso vai ficar para outro vídeo, tá? Vamos falar de Belo Horizonte. Então, gente, eu não sabia que em Belo Horizonte tinha como trabalhar no Job. E eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte, né, na rua e tal. Só que para mim descobrir isso é uma longa história e eu vou deixar para um próximo vídeo. Que eu fui pro Rio de Janeiro com 15 anos e tal. E lá no Rio de Janeiro eu obtive essa informação que para mim trabalhar, eu poderia ir em qualquer cidade grande, em qualquer capital, que eu poderia trabalhar, que eu ia encontrar meninas que trabalhavam ali no Job na rua. Gente, então eu com aquela informação voltei para casa, me hormonizei. Tem até uma foto dessa época, vou deixar aí também para vocês verem aí mais ou menos nessa época. Eu cheguei assim em Belo Horizonte, gente, exatamente desse jeito. E eu cheguei em Belo Horizonte no ano de 2006, ia completar 18 anos no mês de setembro, e eu cheguei com 17 anos. Para mim conhecer a rua, gente, eu tinha um primo maravilhoso, o nome dele é José Horta, e ele era bacharel de Direito, e ele já trabalhou também como advogado, e, gente, esse primo meu era gay, e ele me levou pra casa dele e tal, me aceitou na casa dele. Eu conheci ele através de uma prima minha, que a gente ia lá pra casa dele e tal, passar final de semana. E ele falou pra mim, ele também conhecia, sabia que existia a rua e tal, onde as meninas trabalhavam. E ele me falou como eu fazia. Eu subi no alto da Afonso Pena e, gente, fui ver as bonequinhas. Inclusive, uma dessas bonecas que eu vi lá nesse dia é a Suelen Carey, que tá lá em Londres. Ela é bem conhecida na internet. É bem conhecida mesmo, a Suelen. Com o bordão lá da London delas e tal. Não sei se vocês conhecem, mas essa foi a primeira menina trans que me acolheu, falou pra mim, nossa, você é tão bonita e tal. Pegou lá no meu órgão genital, pediu pra mim ver. Falava que eu era bem feminina e tal. Gente, eu não me sentia assim, de verdade.
Mas eu era bem passável, sabe? Mas eu não me sentia daquele jeito que elas me viam. E, sabe, enfim, foi a Suelen a primeira pessoa que eu conheci, assim, na rua. E ela falou pra mim que eu poderia ir pra lá e tal. Mas, gente, não era bem assim, né? Ela falou assim que eu podia ir pra lá. Mas a Suelen trabalhava lá mais finais de semanas e tal. Ou mais tarde, assim, da noite. Nessa época, eu acho que ela trabalhava todos os dias, assim. Que foi bem no início, ela era bem novinha. Que a Suelen tem 37, eu vou fazer 37. Ela vai fazer 38, eu faço 37. Acho que é uma coisa assim. Enfim, vai fazer aniversário em novembro, né? Que ela é escorpiana e eu em setembro. Enfim, gente. Aí conheci a Suelen, ela falou que eu podia ir pra lá, tudo bem. Mas eu não vi a Suelen só depois de um tempo, assim. Aí eu fui subir na rua, descendo, subindo e descendo. Eu conheci uma mulher que se chamava Adriana. Lá o nome dela de garota era Adriana. E ela falou pra mim que eu poderia ficar lá, mas ia chegar um momento da minha vida que eu ia ter que pagar a rua pra alguém, gente. Eu novinha, assim, não sabia de muita coisa e tal. Falei, meu Deus, como que eu vou pagar 30 reais? Meu senhor, não tinha dinheiro, gente. Naquela época, 30 reais era tipo 150 reais. Hoje, assim, não, 150 ainda é pouco. Hoje em dia, ai, não sei, gente, tipo isso. Mas 30 reais na época era bastante dinheiro. Inclusive, naquela época, pra fazer o bola gato lá, era 30 reais, né, gente? Enfim, mas como eu nunca tinha tido contato, eu não sabia que os homens iriam pagar pra fazer aquilo. Então, gente, eu fiquei com medo, assim. E fiquei lá com ela na esquina, só que no primeiro dia, gente, eu já saí com um homem e ele pediu pra ficar comigo a noite inteira. Ele era belíssimo e ele era um médico, assim, num carrão. Gente, eu saí, tipo assim, 8 horas e voltei com esse homem. Era mais ou menos umas 4 horas da manhã. E minha amiga Adriana tava desesperada, porque, gente, eu tinha só 17 anos na época, né? E, tipo assim, ela ficou bem preocupada comigo. E aí cheguei, aí ela tava lá ainda, ela não foi embora enquanto eu não chegasse e tal. Aí ela falou, olha, bicha, não faz assim mais. Aí eu tinha um telefone, gente. Aí ela falou, ah, então pega o meu telefone, qualquer coisa você me liga. Na época eu tinha um telefoninho que durou só essa noite, gente. Aí veio um cara essa noite e roubou meu telefone. Eu fiquei muito triste, porque já no meu primeiro dia de rua, pelo menos ele não pegou meu dinheiro, que o cara tinha me dado na época, tipo assim, eu acho que foi uns 500, assim, era muito dinheiro, gente, era muito dinheiro, de verdade. E eu fiquei com ele a noite inteira, só que o meu dinheiro ele não pegou, que eu falei que eu não tinha. E, gente, ele não ia me roubar, assim, ele falou, me dá seu telefone, me passa sua bolsa. E as meninas já tinham me falado pra mim guardar o meu dinheiro na calcinha. Inclusive, todas as minhas calcinhas, quando eu trabalhava na rua, assim, na parte da frente, eu cortava, assim, e botava o dinheiro lá dentro. Algumas vezes já aconteceu de eu fazer um xixi, assim, no meio da rua, o dinheiro cair no chão, enfim. Fui roubada ali naquele primeiro dia. Aí tá, gente, foi no primeiro dia, foi bem nesse dia mesmo que eu cheguei de tardão. A Adriana falou, ai, vai embora. Eu falei que ia pegar uma carona e nisso, que ela pegou uma carona antes que eu, esse cara veio logo depois, em seguida. Ai, gente, foi horrível esse dia. Nossa, eu nunca vou esquecer mesmo. Foi horrível, porque foi o meu primeiro contato com alguém ali querendo pegar o que eu tinha. Fui embora pra casa, tristérrima, sem telefone e tal. Mas aí depois eu fui ver que essas coisas aconteciam. Mas no outro dia eu já tava lá de novo, né, gente? Ah, tá. E só voltando aqui, o meu primo falou que eu poderia ficar na casa dele um mês. Dentro de esse um mês eu tinha que arranjar um lugar pra mim ficar. Tá, ok. Voltei pra casa super feliz esse dia e triste ao mesmo tempo, porque eu tinha trabalhado, já tinha contato e já sabia que era possível ficar, porque o meu primeiro cliente, graças a Deus, já foi incrível. Aí, gente, voltei pra rua, depois passo uma semana assim. Encontrei alguns boys que era belíssimo, comecei a viçar com eles. Aí o meu primo falou que só não aceitaria cliente na casa dele, mas se eu tivesse algum namoradinho, poderia levar. Aí eu lembro que na época eu arranjei um namoradinho belíssimo, e eu levei ele na casa do meu primo e tal. Que iludida, gente, enfim. Ai, senhor, que babado. Na época era época de Orkut, eu acho, Flogão, essas coisas aí.
Aí, gente, tá ok, tá lá a musa na rua do nada. Quem me aparece? O Marcelo Finado, que era o Marcelo gay, que falava assim. Gente, ele cobrava a rua e ele chegou e perguntou pra mim: Você é filha de quem? Eu falei: Do meu pai e da minha mãe. Bicha, essa bicha deu o maior escândalo, falou que ia me grudar. E a Adriana, essa amiga minha, Mapoa, já chegou. Pra quem não sabe o que é Mapoa, gente, Mapoa é mulher cis. Eu sou uma mulher trans, minha amiga era mulher cis. Vá lá. Aí essa Adriana veio e falou: Ah, é ela que eu tinha falado pra você, viado abusado. Ela perguntou pra mim, gente, e eu continuei. Eu falei: Gente, mas você perguntou de quem? Que eu sou minha filha, você não me conhece. Do meu pai e da minha mãe, Joana e Camilo, né? Eu falei pra ele e tal. Ele deu maior escândalo, deu maior bafão. Só que ele me adorou depois, gente. Falou pra mim: Ah, você vai pagar isso. E eu já tinha trabalhado mesmo. Dei os 30 da semana e ainda paguei pra ele. Eu acho que era um energético na época que ele queria. Paguei, comprei um lanchinho pra mim, porque nessa época eu trabalhava perto do posto. Enfim, ele falou pra mim: Olha, você não vai continuar trabalhando aqui. Agora você é minha filha, você vai subir lá pra cima. Aí eu fui para Getúlio Vargas com Afonso Pena, que eu fiquei a minha vida inteira trabalhando ali. Do tempo que eu cheguei em Belo Horizonte, eu fiquei ali trabalhando naquele lugar. E, gente, nossa, foi babado. Aí os primeiros anos ali, eu conheci as meninas e tal. Só que eu conheci uma pessoa muito importante no meio disso. Eu conheci a Yasmin. E antes disso, de eu chegar na Yasmin, eu fui lá pra cima e tal, na Getúlio Vargas, é onde a Suelen ficava, só que a Suelen ficava um pouquinho pra baixo, eu ficava bem em cima na Getúlio mesmo. E aí eu conheci a Miriam, uma menina que também não está viva mais, e ela me levou pra morar na casa dela. Com a Shangri-La também, que era uma outra trans que me bombou, que botou o silicone em mim. Depois eu posso fazer outros vídeos, tá, gente? Entrando mais nos detalhes, mas eu tô contando aqui por alto mesmo sobre Belo Horizonte. Como tudo aconteceu na minha vida. Como depois também eu vou contar como eu conheci tudo isso no Rio de Janeiro. Aí tá, fui pra casa dessa Miriam, chegou lá na casa dessa Miriam. Aí eu fui conhecer mais ou menos as bichas da rua, que as bichas eram tudo amiga e tal. Fiquei lá morando com essa Miriam por algum tempo. E, gente, fiquei morando lá com a Miriam por esse tempo que eu fiquei em Belo Horizonte. Depois eu saí de lá, depois de um tempo, né? Mas eu fiquei lá essa primeira parte todinha. De lá eu fui pra São Paulo e tal, como eu falei, mas vou voltar aqui. Fui pra casa dessa Miriam e eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que se chamava Yasmin Pitanga, que também não está viva mais, que foi uma grande amiga. Foi ela que me instruiu, foi ela que me ensinou a trabalhar, foi ela que me ensinou a ser uma diva pop, entendeu? É uma menina muito linda, maravilhosa. Enfim, foi uma das pessoas que eu mais amei, assim, nesse meio e amo muito, eternamente. Foi uma grande amiga que me apoiou ali, apoiou até demais, né, gente? A gente aprontava juntas e ela sempre me defendia. E eu era bem conhecida em Belo Horizonte como a filha da Yasmin Pitanga, né? Nem era filha desse Marcelo, mas eu pagava rua pra esse Marcelo ainda. Enquanto ele viveu, eu paguei rua pra ele. E, gente, no início ali, de verdade, quando eu caí ali na rua, gente, eu fiquei muito passada. 30 € pra mim, R$ 30 pra mim era muito dinheiro. Eu não tinha noção que eu poderia fazer R$ 30 pra pagar pra uma pessoa. Pra você ver como a minha mente era pequena. E, tipo assim, como eu não tinha noção daquilo tudo, né? E as meninas riam, né? E elas falavam: Nossa, você vai conseguir, você vai conseguir. E, gente, eu morria de medo. E lá também, onde eu morava com essa Miriam, essas meninas lá, elas falavam tudo que eu era muito bonita. E eu não me achava, gente, bonita assim, sabe? Ai, sei lá, não tinha autoestima tão lá em cima, ali no meio das bichas, porque quando a gente chega, gente, a gente é sabe, ali hormônio só, não tem nada, e as bichas tudo siliconada. Eu não queria botar silicone de primeira, até eu conhecer uma amiga que chamava Raíssa. Nossa, bicha linda, belíssima, corpão assim. Aí quando eu vi ela, eu decidi: eu quero fazer isso. Aí, primeira vez eu bombei com a Shangri-La, que eu também morava nessa casa lá onde eu morava. Eu bombei 3 litros com ela.
E depois eu fui e botei mais 2 litros, no total de 5 litros. E, gente, é uma coisa que eu não indico, porque eu era bem magrinha. E, tipo assim, agora tem esse tantão de silicone aqui, nem sei como, sabe? Nem coragem eu acho que eu tenho pra fazer cicatriz no meu corpo e tirar. Pra botar é muito barato e pra tirar depois é super caro. Então eu não indicaria pra vocês, de verdade, do fundo do meu coração. Isso também pode ser um assunto pra um outro vídeo depois. Eu posso contar como que foi ali, tudo isso pra mim. Mas aqui mesmo a minha intuição era de contar pra vocês como eu cheguei em Belo Horizonte, das coisas que aconteceu ali. Eu vivi super bem em Belo Horizonte, mas como eu disse num outro vídeo pra vocês, Belo Horizonte foi uma cidade das mais perigosas que eu achei pra mim. Enfim, gente, já me roubaram várias vezes na rua, botaram negócio na minha cabeça, assim, falaram pra me descer do carro e deixar minha bolsa. Nossa, gente, foram muitas vezes mesmo, assim, inúmeras. Acho que pelo fato de eu sempre querer chamar a atenção, me vestir. Uma das coisas também que as meninas pontuavam muito quando eu cheguei e caí na rua, falavam, nossa, você já nasceu pronta, porque eu tinha umas roupas muito bonitas, eu era bem estilosa e, tipo assim, sabe, a nossa geração é uma geração mais tampada na rua, gente, porque a geração de antes, as meninas de antes trabalhavam muito, assim, de lingerie, sutiã e calcinha, e nós da nova geração ali, a gente começou a ir pra rua de roupa, tipo calça jeans e tal, lookinho. Então, tipo assim, os homens juntavam o útil ao agradável. Tipo assim, tava ali aquela menina bonita, vestida, poderia levar em hotéis, poderiam levar em apartamento. Então, tipo assim, gente, a gente foi abrindo portas pra uma nova geração chegar, né? E, gente, eu amei muito Belo Horizonte. É uma cidade, assim, incrível. Não moraria lá novamente, porque se eu fosse morar algum dia novamente eu moraria em São Paulo. É uma cidade muito legal, eu gosto muito. Eu acho São Paulo uma cidade muito grande e cheia de oportunidades, sabe? Belo Horizonte é uma cidade gostosa de se viver, tranquila, mas eu acho muito calma. Enfim, né? Porque eu acho que eu morei muito tempo lá, então essa é a minha opinião. Mas, gente, eu faria tudo de novo. Foi exatamente dessa forma que eu conheci a rua, que eu conheci o trabalho. E depois eu posso contar pra vocês a primeira parte, porque, gente, eu não tinha nem noção, né, em São Domingos do Prata, que existia a rua pra gente trabalhar. Então eu fui viajar na casa de uma tia minha, no Rio de Janeiro, e lá eu descobri que tinha meninas que trabalhavam na rua, e eu fiquei assim, impressionada com aquela informação. E eu trouxe essa informação pra minha vida, pra minha casa e... Enfim, gente, é isso. Depois eu vou contar pra vocês sobre o Rio de Janeiro. Volto contando também sobre histórias de Belo Horizonte. E vou abrindo mais pra vocês, assim, a minha vida. Que eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês curtem muito em saber as minhas histórias. Enfim, as minhas conquistas, as perdas que eu também já tive. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pra você que ficou nesse vídeo até aqui. Pode deixar uma curtida, um coraçãozinho, um comentário, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!